O inimigo raramente se apresenta de forma escancarada. Ele prefere agir nas sombras, explorando pequenas distrações ou descuidos. Uma brecha é qualquer espaço espiritual, emocional ou moral que deixamos desprotegido. Assim como uma casa com uma janela aberta convida o ladrão, nossa vida com áreas vulneráveis atrai ataques. A palavra nos chama à vigilância constante, pois nossa luta é real e contínua. Muitas vezes, não percebemos o tamanho do risco que corremos. Achamos que pequenas concessões não terão grandes consequências. Porém, todo território cedido, por menor que pareça, enfraquece nossa defesa. Satanás não precisa de um portão escancarado, apenas de uma fenda. Por isso, precisamos aprender a identificar e fechar essas aberturas. Essa luta não é apenas contra circunstâncias externas. O inimigo age por meio de pensamentos, sentimentos e influências. Ele sabe onde somos mais frágeis e ataca justamente nesse ponto. É por isso que a vigilância espiritual não pode ser ocasional. Ela precisa ser diária, constante e intencional. A Bíblia nos adverte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Essa não é uma sugestão, mas uma ordem protetora. A vida cristã exige disciplina e atenção aos detalhes. Quem negligencia a vigilância acaba se tornando alvo fácil. E um ataque espiritual pode destruir muito mais rápido do que imaginamos. O objetivo deste devocional é abrir nossos olhos. Queremos entender como essas brechas surgem e como fechá-las. Também aprenderemos a reforçar nossa vida espiritual contra ataques futuros. Pois não basta fechar as portas de hoje, é preciso manter a casa trancada sempre. Afinal, nosso adversário não desiste facilmente. A desobediência é a mais antiga e letal das brechas espirituais. Foi por ela que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva. Uma única escolha contrária à ordem de Deus mudou toda a história humana. Quando escolhemos o pecado, abrimos espaço para o inimigo operar livremente. E ele aproveita para distorcer nossa visão e afastar-nos do Senhor. Nem sempre desobedecemos de forma declarada. Às vezes, simplesmente ignoramos o que sabemos ser certo. Pode ser um pequeno compromisso quebrado ou um valor espiritual flexibilizado. Mas a consequência é sempre a mesma: enfraquecimento da comunhão com Deus. E, com ela, vem a vulnerabilidade. A desobediência também endurece o coração. Cada vez que escolhemos o erro, fica mais fácil repetir. É como um muro sendo corroído pouco a pouco, até que, sem perceber, a proteção já não existe e o inimigo encontra entrada livre. Por isso, obedecer a palavra não é questão de religiosidade, é questão de sobrevivência espiritual. Deus conhece nossos limites e nos instrui para o nosso bem. Quando seguimos suas orientações, estamos sob proteção, e o inimigo encontra barreiras intransponíveis. Se queremos viver livres de ataques, precisamos cultivar obediência, não apenas em grandes decisões, mas nas menores escolhas diárias. Cada passo na direção de Deus fortalece nossos muros. Cada concessão ao pecado os enfraquece. A decisão é sempre nossa. O rancor é um veneno que corrói de dentro para fora. Ele não apenas nos afasta das pessoas, mas também de Deus. A falta de perdão cria raízes de amargura que alimentam o ódio. E a amargura é terreno fértil para as mentiras do inimigo. Paulo adverte a não dar lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. Perdoar não significa aprovar o erro do outro. Significa libertar-se do peso da mágoa. Quando não perdoamos, ficamos presos ao passado. E o inimigo usa essa prisão para nos paralisar. Ele nos mantém ocupados revivendo feridas. A falta de perdão também endurece o coração. Com o tempo, nos tornamos frios e distantes. A confiança desaparece e as relações se quebram. E, isolados, ficamos ainda mais vulneráveis. O inimigo sabe disso e se aproveita. Jesus nos ensinou a perdoar sempre. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso revela que o perdão é um estilo de vida. Não é algo ocasional, mas constante. Assim,
mantemos a alma limpa. Fechar essa brecha exige humildade. Precisamos reconhecer que todos erram, inclusive nós. E assim como recebemos perdão de Deus, devemos oferecer, não como obrigação, mas como libertação. O perdão é chave de vitória espiritual. A negligência espiritual é uma porta que se abre lentamente. Não começa com grandes quedas, mas com pequenas omissões. Um dia sem oração, depois uma semana sem leitura da palavra. Aos poucos, a chama se apaga e o coração esfria. O inimigo espera justamente por esse momento. Quando deixamos de buscar a Deus, perdemos sensibilidade espiritual. A voz do Espírito Santo fica cada vez mais distante. Decisões importantes começam a ser tomadas com base no que sentimos, não no que Deus diz. E que assim, abrimos espaço para engano e confusão. Sem alimento espiritual, a fé enfraquece. A negligência também afeta nossa resistência ao pecado. O que antes incomodava passa a ser tolerado. A consciência, antes sensível, se torna cauterizada. E o inimigo, percebendo nossa distração, intensifica suas investidas. Um coração distante de Deus é alvo fácil. Jesus nos chamou para vigiar e orar continuamente. Ele sabia que a vida cristã é uma batalha diária. A oração e a leitura da Bíblia são como armas e escudos. Sem eles, vamos à guerra desarmados. E a derrota se torna quase certa. Para fechar essa brecha, é preciso disciplina e prioridade. Não podemos buscar a Deus apenas quando tudo vai mal. Precisamos cultivar comunhão todos os dias. Assim, mantemos a armadura no lugar e o espírito alerta. E o inimigo não encontrará por onde entrar. As pessoas que escolhemos para caminhar conosco moldam nossa vida. Elas influenciam nosso comportamento, visão e valores. A Bíblia adverte: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Relacionamentos tóxicos minam nossa fé e nos afastam de Deus. E muitas vezes isso acontece sem percebermos. Amigos que zombam da fé nos levam a ocultá-la. Companhias que praticam o pecado nos incentivam a participar. A pressão para se encaixar pode ser sutil, mas poderosa. Com o tempo, o que é errado começa a parecer normal e, assim, a porta para o inimigo se abre. Jesus andava com pecadores, mas não se deixava influenciar por eles. Ele influenciava, transformava e mostrava um caminho diferente. Nós, porém, precisamos avaliar se temos força para resistir. Se o ambiente nos molda mais do que moldamos o ambiente, é hora de recuar. Nossa saúde espiritual vale mais do que qualquer amizade. Escolher bem nossas companhias é ato de sabedoria. Não se trata de se isolar, mas de ter discernimento. Pessoas tementes a Deus nos fortalecem e nos inspiram. Elas nos ajudam a permanecer firmes quando as lutas chegam. São aliados espirituais na batalha. Para fechar essa brecha, precisamos coragem. Coragem para cortar relações nocivas. Coragem para buscar amizades saudáveis. Coragem para andar na contramão do mundo. E fé para confiar que Deus suprirá nossa necessidade de comunhão. O pecado oculto é uma das estratégias favoritas do inimigo. Enquanto está escondido, ele cresce e ganha força. Ele nos mantém em culpa, vergonha e silêncio. E nesse silêncio, o inimigo sussurra que não há saída. Mas Jesus veio para expor e destruir as obras das trevas. O pecado não confessado nos prende em um ciclo vicioso. Tentamos vencê-lo sozinhos e falhamos repetidamente. O medo de sermos descobertos nos afasta de ajuda e a solidão espiritual se torna ainda maior. É terreno fértil para a condenação. Tiago 5,16 nos ensina a confessar nossos pecados uns aos outros. Não por exposição pública, mas por cura e restauração. Quando trazemos à luz o que estava oculto, o poder do inimigo é quebrado. A vergonha perde força e a graça de Deus age. A confissão é libertadora. Manter segredos espirituais é como abrigar um ladrão dentro de casa. Ele consome tudo lentamente, até destruir.
Por isso, precisamos coragem para abrir portas ao Senhor. Ele não vem para condenar, mas para limpar. E sua luz é mais forte que qualquer sombra. Para fechar essa brecha, é preciso humildade, reconhecer o erro, buscar ajuda e permitir que Deus trate. Isso pode doer no início, mas gera vida no fim. A verdade sempre traz liberdade. E onde há liberdade, o inimigo não pode ficar. Fechar as brechas começa com arrependimento genuíno. Não basta remorso, é preciso mudança de direção. O arrependimento nos reconecta com Deus e restaura a proteção. Ele limpa o passado e fortalece para o futuro. Sem arrependimento, qualquer esforço será temporário. A vigilância também é essencial. Assim como um soldado verifica as muralhas todos os dias, precisamos examinar nosso coração constantemente. O Espírito Santo nos alerta sobre áreas vulneráveis e cabe a nós responder com obediência. A oração é a chave que mantém as portas fechadas. Ela nos alinha com a vontade de Deus e fortalece nossa fé. A leitura da Bíblia renova a mente e nos dá discernimento. O jejum nos ensina a dizer não à carne. E a comunhão nos mantém cercados de apoio. Fechar brechas exige também eliminar o que as abre. Se o problema é má companhia, afaste-se. Se é negligência espiritual, estabeleça rotina. Se é pecado oculto, confesse e busque restauração. Não basta orar, é preciso agir. Por fim, é lembrar que a batalha é diária. O inimigo não desiste de nos tentar, mas, com Deus, somos mais que vencedores. E cada brecha fechada é uma vitória conquistada. Uma vitória que protege nossa alma. O inimigo não precisa de um portão escancarado. Uma fresta é suficiente para começar sua obra. Por isso, precisamos vigiar com atenção e zelo. Pequenas concessões podem ter grandes consequências. Mas, com Deus, toda brecha pode ser fechada. Nossa vida espiritual é como uma cidade murada. Se as muralhas estiverem intactas, estamos protegidos. Se houver rachaduras, o risco é constante. O Espírito Santo nos ajuda a identificar pontos frágeis e nos capacita a repará-los. A vigilância não é medo, é sabedoria. Não significa viver desconfiado de tudo, mas consciente de que existe uma guerra invisível. E nessa guerra, cada decisão importa. Cada escolha fortalece ou enfraquece. Hoje é dia de examinar nosso coração, de pedir que Deus revele áreas que precisam de conserto, de decidir obedecer, perdoar, vigiar e confessar. Assim, viveremos protegidos e firmes, e o inimigo não encontrará entrada. Oremos. Senhor, mostra-me as brechas da minha vida. Dá-me coragem para fechá-las e forças para mantê-las seladas. Guarda-me de toda distração e engano. Que minha vida seja totalmente rendida a Ti. Em nome de Jesus, amém. Não deixe as brechas abertas. Feche hoje cada porta que o inimigo possa usar. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir e declare nos comentários: Senhor, fecha toda brecha na minha vida.